Essa aqui é a resposta definitiva. Quem é melhor para dividendos, Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Tem gente que fala que a BB Seguridade está numa aceleração muito mais forte nesse momento, enquanto outros estão falando que a Caixa Seguridade é preferida deles. Ou seja, alguns vão para um lado, outros vão para o outro. E tem outros analistas que não vão para canto nenhum, como é o caso do Citi ali, que rebaixou o BB Seguridade para neutro e Caixa Seguridade para venda. E aí, diante de todas essas narrativas, como é que você pode saber qual é a melhor das duas para você? Foi por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar quais são os pontos fortes da Caixa Seguridade, os pontos fortes da BB Seguridade e qual das duas faz mais sentido para quem está focado em investir em dividendos. Vamos lá, não é mais novidade para ninguém a popularidade dessas duas empresas. Cada uma sendo um braço de um bancão diferente, centenários aqui no Brasil, uma vez que o Banco do Brasil foi fundado em 1808 e a Caixa em 1861. Os dois bancos mais antigos do Brasil. Mas eles só começaram a trabalhar com seguro mesmo em 1967, no caso da Caixa, e em 1981, no caso do Banco do Brasil. O que nos mostra que a atuação do setor de seguro é relativamente recente, se é comparado com a atuação bancária no país da gente. E isso traz uma amplitude gigante para crescimento desse segmento no futuro. Inclusive, a gente já vem vendo isso quando as receitas acumuladas de seguradoras crescem praticamente de forma linear nos últimos 5 anos. E para deixar todo mundo na mesma página, um negócio de seguradora, ele tem 3 linhas de receita. A primeira são os negócios de risco, que dizem respeito realmente a segurar as pessoas e bens móveis e imóveis, sempre medido pelos prêmios emitidos em seguros. A segunda linha de receita são os negócios de acumulação. Aqui você pode falar muito de previdências, por exemplo, que são recursos que os clientes investem e acumulam ali dentro. E a terceira linha são os negócios de distribuição, ou seja, corretagem de seguros, de consórcios de título de capitalização. Então, dado esse contexto, vamos entrar para os pontos fortes da Caixa Seguridade primeiro. O primeiro deles é que o crescimento dos prêmios emitidos pela Caixa Seguridade é mais visível do que no caso da BBSE. E se a gente olha para os últimos 12 meses da Caixa Seguridade, a gente vê que os prêmios emitidos cresceram praticamente 6%. Já no caso da BB Seguridade, esse crescimento foi de 15%, como a gente consegue destacar ali. Ou seja, na verdade, os prêmios da BB Seguridade estão crescendo mais. Só que o otimismo de alguns analistas vem justamente dos segmentos em que a Caixa Seguridade é mais forte, que são os prêmios emitidos para o setor habitacional e residencial. Esses dois, separadamente, sim, eles cresceram mais de 10% no caso da Caixa Seguridade. Beleza, segundo ponto forte da Caixa Seguridade é a taxa de sinistros, que é mais estável. Só lembrando, né, que quando você contrata um seguro de carro, por exemplo, o sinistro é quando a seguradora precisa te pagar o valor do carro de volta, ou seja, aconteceu alguma coisa ruim com esse carro. No fim do dia, a seguradora não quer sinistros, ou quer o mínimo possível. E em taxa de sinistralidade, a Caixa Seguridade está atualmente com um pouco mais de 21%, que vem reduzindo de 12 meses para cá, enquanto que a BB Seguridade está em torno de 26%, apesar de também vir reduzindo de um tempo para cá. E realmente a Caixa Seguridade está mais controlada nesse aspecto aqui de sinistro. Terceiro ponto forte da Caixa Seguridade, a política de payout deve se manter em 90%, que daria um dividend yield em torno de 13% em 2024. Ou seja, a Caixa Seguridade provavelmente vai continuar pagando quase todo o lucro líquido que ela recebe em dividendo. E se a gente olha para o histórico de payout dela, a gente vê que ela está no máximo realmente no histórico que a gente tem. E, inclusive, o próprio CFO disse que pretende manter essa política de 90% do lucro líquido. Enquanto que BB Seguridade está com payout atualmente de 70%. E aí, se você soma esses 3 pontos fortes da Caixa Seguridade, pelo menos o Itaú BBA espera um aumento de 12% de lucro por ano para a Caixa Seguridade. Ou seja, isso aqui é um número bem otimista. Só que aí vem o Banco Citi e fala que a BB Seguridade está acelerando mais rápido do que a Caixa. Inclusive, a BB Seguridade foi a ação mais indicada para dividendos em 2024, com projeções de dividend yield que podem variar entre 9% a 12% para esse ano. Então, daqui a gente já percebe que sim, a Caixa Seguridade tem seus pontos fortes, mas a BB Seguridade deve ter também. Vamos olhar para cada um deles da BB Seguridade agora. O primeiro deles que o pessoal relatou é a sinergia da BB Seguridade com o Banco do Brasil, que por ser um bancão, vai conseguir distribuir bem os produtos de seguros ali da BB Seguridade. Beleza, o pessoal falou isso aqui, mas só que, sinceramente, a Caixa Seguridade também tem a mesma vantagem. Ela tem um bancão para conseguir distribuir os produtos dela ali. Mas vamos seguir. A segunda força relatada para a BB Seguridade é no segmento agro e previdência, em que ela é líder aqui no país da gente. E isso é verdade. Se a gente for olhar em termos de prêmios emitidos, o seguro rural, que a BB Seguridade chama, já representa 46% dos prêmios em 2024. Ou seja, praticamente metade da receita de risco da BB Seguridade vem do seguro rural. E esse segmento vem crescendo cerca de 12% no período recente. E aí, por estar atrelado a um setor que é naturalmente muito forte no Brasil, o setor agro, isso é uma vantagem competitiva, sim. Enquanto que a Caixa, ela tem um diferencial muito mais forte no setor habitacional, como a gente mostrou recentemente o crescimento de prêmios ali nos dois setores, habitacional e residencial. Mas vamos
seguir. O terceiro ponto forte da BB Seguridade seria o braço que ela tem em previdência, a representatividade que a previdência tem na receita dela, que inclusive já bate praticamente 14% em 2024 e que vem crescendo acima do esperado. As reservas de previdência da BBSE cresceram mais de 15%. Apesar disso, a Caixa Seguridade também vem apresentando um crescimento muito forte da previdência, também com números muito parecidos, de 15% no último ano. Só que a representatividade da previdência na receita da Caixa é de cerca de 5%, diferente dos 14% da BB Seguridade. Então sim, isso aqui é um ponto forte para a BB Seguridade. E aí, beleza, a gente falou esses pontos fortes de cada uma. Agora, olhando rápido aqui por cima, o que a gente consegue entender é que cada uma tem suas vantagens em relação à outra. A pergunta que fica é, por que é que tanta gente discorda na hora de dizer qual das duas é melhor? Inclusive achando que não é nenhuma das duas, né? Como eu te mostrei ali que o Citi disse que não era para comprar nenhuma nem a outra. Então vamos responder na prática qual das duas é melhor. Agora, uma observação que fica é que o mercado financeiro ele é confuso muitas vezes. E se você não tiver certeza absoluta de qual caminho você deve seguir, você vai acabar investindo com base em diquinhas de uma matéria que você viu, de um vídeo do YouTube, de um post no Instagram. Porque pensa comigo, você não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado financeiro o tempo todo. Você trabalha com outra área de atuação. Ou pode ser que você não se sinta seguro o suficiente com o conhecimento que você tem para decidir sozinho qual das duas investir. E aí vai ter um monte de manchete falando coisas divergentes como essa. E aí você vai decidir o quê? É difícil ter firmeza com tanta coisa falando coisas diferentes. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas que não deixam dúvida para ninguém quando você deve comprar ou vender um ativo. Mesmo que você não tenha tempo suficiente nem conhecimento suficiente para avaliar isso tudo sozinho. E pensando em te ajudar com isso, a gente abriu vagas para a nossa consultoria gratuita, onde você vai se reunir com um dos nossos especialistas certificados que trabalham com o mercado financeiro todo dia para emitir pelo menos uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos atual. Você pode se inscrever, é gratuito, mas as vagas são limitadas, é só clicar aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Beleza, agora vamos olhar para as duas empresas e comparar em termos de performance. A Caixa Seguridade de 2021 para cá, quando ela fez a IPO, ela teve uma alta de 83% já considerando dividendos. E a BB Seguridade nos últimos 5 anos subiu cerca de 51%. Só que você vai perceber que de 2021 para cá, no mesmo período da Caixa, ela subiu 120%. Então é uma alta muito similar das duas. E aí se a gente for comparar em termos dos principais múltiplos no site Investidor 10, o que a gente vê é que cada múltiplo diferente, como o preço sobre lucro, a Porto Seguro seria a melhor seguradora, mas o ROI da BB Seguridade é a melhor, preço por valor patrimonial, a IRB é o menor, dividend yield da BB Seguridade também vence. Então assim, em cada métrica a gente vê uma vencedora diferente. Até mesmo em termos de comparação de payout, onde a Caixa Seguridade está batendo seus 90% e o BB Seguridade está ali em termos de 70%. Você vai perceber que isso sozinho não é uma grande vantagem para uma ou para outra. Isso aqui, inclusive, pode significar que a BB Seguridade tem mais espaço para aumentar os seus dividendos nos próximos anos, uma vez que ela ainda tem margem de lucro para distribuir a mais. E aí fica a pergunta, o que é então, Felipe, que a gente precisa olhar na hora de decidir se uma empresa é melhor do que a outra em dividendos? Bom, eu testei muito isso, a gente criou junto com a gestão aqui do Clube do Valor a estratégia máquina de dividendos, e nos últimos 25 anos teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano. E o que a gente olha nas ações para essa estratégia é a liquidez diária das ações, que para a Caixa Seguridade e para a BBSE são muito maiores do que 3 milhões, que é o mínimo exigido. O segundo aspecto que a gente quer é constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos. A BB Seguridade já passa de 10 anos sem falhar nenhum distribuindo dividendos, ou seja, ela é muito constante. Já a Caixa Seguridade, apesar de ter um histórico de dividendos que vem desde 2015 aqui, ou seja, quase 10 anos, ela só está negociando ações na Bolsa de Valores há 3 anos. Então ela não tem uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos, como a estratégia exige. Aqui a Caixa Seguridade já não passa nos critérios da máquina de dividendos. O terceiro critério a ser observado seria o dividend yield médio dos últimos 3 anos para as empresas, que mesmo olhando para o da Caixa Seguridade, mesmo sem ela passar no segundo critério, ela estaria em 7,7 de dividend yield médio nos últimos anos. E a BB Seguridade está atualmente com 7,4 de dividend yield nos últimos 3 anos, na média, colocando ela na posição número 25 do ranking da máquina de dividendos. Como a estratégia visa comprar somente as 10 primeiras, as mais pagadoras de dividendos da bolsa, cada uma com dividend yield médio que supera ali os 15, 18, 20%, nesse momento, nem BB Seguridade, nem Caixa Seguridade estariam dentro da estratégia máquina de dividendos. Ah, Felipe, só isso é suficiente? Por que você não abre uma exceção para investir nessas seguradoras? Porque é justamente essa clareza e essa certeza que uma estratégia sistemática te permite e que faz com que você saiba sempre qual ação comprar e qual vender. E lembra que foram justamente esses critérios muito bem selecionados que permitiram esse resultado que está na tela novamente do gráfico, mais de 22% ao ano para você. Então nenhuma das duas está na estratégia. Agora você pode conhecer 7 empresas que estão, essas sim, dentro das mais pagadoras da bolsa nesse momento que você assiste o vídeo. Para isso é só baixar um e-book gratuito que eu te contei isso lá e te mostrei como é que a máquina de dividendos funciona. Clica aqui nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo para ter acesso. Então ficou muito
claro como é que você toma uma decisão de investimentos baseado em estratégia sistemática. Agora, se você quiser saber o que é que está acontecendo com a Unipar, que fez com que as empresas caíssem mais de 54% no período recente, você precisa assistir esse vídeo aqui, que eu te contei exatamente essa história. Eu vou te esperar por lá.